Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre esse empreendimento de modelagem populacional, ou seja, o rendimento do tratamento do crescimento, né, desse apuramento em função técnica, né, de traçar dentro dessa consideração uma segurança que coloca os seres numa percepção, num foco de atenção. Isso lhes rende e protocola receita para tudo, né? Veja só, até num fósforo a gente tem uma receita. Essa receita do fósforo, né? Ela tem aquela condição da área, do volume de fósforo contido na ponta, né? Da área a ser arriscada, né? A antimaterialização para aquela matéria do fósforo conseguir pegar. Vou pegar o fósforo. Então a gente tem modelagens matemáticas para tudo, né? Dinâmica para tudo, receita para tudo agora. Então, isso aqui, ó, é um exemplo disso. Tá vendo? Um produto. Então, a receita dele tem um redimensionamento a partir do caráter que isso aqui tem. Olha, a gente tem uma área que suspensionalmente, estatisticamente, se adequa ou precisa se adequar ao tamanho de uma palma de um ser humano, já que é o ser humano que vai usar. Então olha só, e aí dentro disso a gente tem a matéria e a antimatéria, ou a antimatéria ou a matéria e a antimatéria, dependendo do... E aí a gente tem um ensinamento, ó, a corregenciadoria, a função de x. E ó, aí a gente tem, ó, a consumação, a prova de que funciona. E aí eu poderia provar essa função, esse funcionamento de diversas formas. Vejam como que é legal o modelo e como que ele consegue criar formas ou plataformas de adestração, ou seja, você vai domestificar etapas e vai colocar o crédito dos motores para se condicionarem a essas etapas. Então nós vamos matar o homem e vamos renascer o homem em uma função. E esse homem vai se dizer correspondente, vai se valer em função social. É claro que não é uma utopia assim, até porque isso é uma artificialidade de quadros de gerenciamento de processos, né? É para a gente ter anjos entre nós, é para a gente ter santos entre nós, é para a gente ter Deus para com todos os nós. Uma receita de advertir-nos a nós mesmos de que conseguimos empreender segurança para desparticionar essa vida, né? Para não sentir medo o tempo todo, para ter uma cura, uma acuidade consentida e respeitar uns aos outros dentro dessa acuidade, desse consentimento.
Não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar conhecendo esse lado da dinâmica populacional, né? A gente parou nessa tal da modelagem, a gente viu que tinha uma receita e a gente acabou de ver aqui, né, que os produtos eles são artificializados pela receita para servir essa referência, né, à humanidade. Então, o ser que morava nessa aqui, ó, morre para ser um servidor público ou privado, tanto faz. No entanto, existe esse sacrifício, essa onda que via e assina essa altura de estar nessa versão de morte, né? Morte e vida. Bom, agora a gente vai ver as fases típicas do desenvolvimento da população. Para mostrar o desenvolvimento das populações, foi desenvolvido um modelo com 6 fases. Então a gente tem um modelo de desenvolvimento dessas populações. Em uma população real, então o que a gente vai ver aqui é um modelo, é uma simulação que sistematicamente montou uma agência de sabedoria sobre a coleta de informações a respeito do desenvolvimento das populações. Em uma população real, normalmente não ocorre em todas as fases. A população pode já morrer na fase 1, ou então se perpetuar para além da fase 6, e não morrer nesta, como mostrada no gráfico. Legal. Vamos pegar aqui e vamos fazer essa ligação. Então aqui a gente tem um modelo matemático que ilustra de forma acordada, de forma a desacordar, um ritmo previsto dessa escala de desenvolvimento populacional. Então esse aqui é uma corda rítmica que a gente tem. Deixa eu ampliar. Uma corda de ritmo de desenvolvimento populacional. Então, uma corda ela é feita de fibras, né? Fibras que se entrelaçam. Isso é uma corda. Então nessa corda aqui, ó,
as fibras que vão entrelaçar esse vetor aqui, ó, esse dado, vão ser os assentamentos que influenciam a população, né? O que faz nascer, o que faz morrer uma população? Então a gente tem essa densidade populacional por tempo, né? E aí isso aqui é o toque, ó, que toca que faz esses toques. Esses toques variam e essa variedade ela tenta ser limitada, coada ao máximo possível para dentro de um evento ela ter uma continuidade, né? Variar só esse tipo de variação que é possível. Então isso aqui representa as variações possíveis dentro desse ângulo de olhar, variações possíveis para esse dado ângulo, né? Então esse ângulo ele consegue desconfortar a gente com a previsibilidade. E aí a gente vai ver o que esse ângulo tem como fase, né? Porque a fase ela vai denominar para a gente momentos, né? E esses momentos eles vão pegar a corda e vão desenvolver diferenças no estilo, né? Nesse arco, diferenças potenciais. Então essas diferenças potenciais a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, quarta, a quinta e a sexta. Como a gente tem essa representação das variações possíveis aqui, ó, no nosso universo de descontar, ou seja, de atacar essa corda, então ela já é uma constante. Tá vendo aqui, ó, o K de cabeça para baixo? Essa aqui já é uma constante, ela vem sendo constantada. Então a imagem dessa constante ela vai variar só nessas 6 etapas, né? Só que essas 6 etapas elas podem sofrer diferenças, né? Uma corda ela pode sofrer diversas diferenças de vibração desescaladas, né? Então nesse universo de diferenças a gente tem 6 notáveis. Notáveis como? Pelas estatísticas. Então o que a gente vai fazer? Vai ver essas fases notáveis. A fase 1 é a fase de latência, ou startup. Fase 1, Start Up. O tamanho da população não apresenta grandes mudanças e está longe da sua capacidade total. A taxa de nascimento e morte estão próximas. Não há falta de recursos, fatores dependentes da densidade e não há nenhuma competição. Então, nessa primeira fase, o start, o que acontece?
acontece um certo equilíbrio. Ela pode morrer aqui, né? Essa pode ser, a gente pode ter um modelo de uma fase só, pode. A taxa de nascimento e morte estão próximas, então a gente tem meio que um equilíbrio. A taxa de natalidade é baixa pela baixa densidade populacional. Então a gente tem pouca população. dp por t. Então, pouca população, né? Como tem pouca gente, poucos nascem. Encontros intraespecíficos são mais raros. A mortalidade depende de preparadores externos também. É baixa, pois existem esconderijos suficientes no habitat, dado a baixa densidade da população e da espécie estudada. Até mesmo doenças são raras devido aos poucos encontros intraespecíficos. População fundadora. Populações pequenas causadas pela imigração de parte da população ou por catástrofes. Porque populações podem ser liquidadas em um novo habitat, antes que as novas fontes de alimento sejam perfeitamente utilizadas pela população, alterando as condições de nutrição por algum tempo. Ajuste de substrato. População fundadora. São pequenas causadas pela imigração de parte da população ou por catástrofes. Quer dizer que para acontecer essa fase 1, existe um movimento, né, uma chegada. Então, a chegada. Então, a chegada tudo é mais difícil mesmo, né? Ajuste de substrato. Para micro-organismos que podem utilizar vários substratos, normalmente se leva algum tempo, minutos a horas, até a conversão em direção a um novo substrato, por exemplo, mudança de anaeróbio para metabolismo aeróbio em células de levedura. Quase nenhum crescimento nesta fase de transição pode ser observado. Então, existe essa chegada, existe o ajuste organológico, flutuações na densidade populacional. Oscilações podem ser genéticas, por exemplo, as flutuações devidas ao acaso. Se uma certa densidade populacional não for atingida, a população pode se extinguir. Quando um determinado valor é excedido, a população pode resultar na fase exponencial. Então, caso não aconteça nenhum problema dentro desse ajuste, nessa chegada, e o organismo comece a se empreender, isso aqui vai se dobrar. Então, o que é a exponenciação disso, né? Quer dizer que existe um controle, né? Na verdade, sabe o que acontece? Do descontrole,
ocorre a revolução. O que é a revolução? É o empreendimento. Do descontrole ocorre a revolução. E aí essa revolução, ela é um motor. O que o motor vai fazer? Ele vai subir essa corda, né? Só que não é uma imagem que a gente quer. Então a imagem que vai subir essa corda, ela vai fazer isso aqui, ó. Começar a fase 2. Então, a fase 2 a fase 4 é um crescimento positivo. Então, caso não ocorra fase 2, caso não ocorra a depressão, a depressão da chegada e do ajuste, vai ocorrer um crescimento positivo, que é como se fosse o funcionamento motivacional de empreendimento, né, desparticipativo nessa fase, nessa chegada da população. E aí a taxa de natalidade é mais elevada do que a taxa de mortalidade. Como a gente está analisando a dinâmica populacional, a população ela depende de pessoas, né, de nascimentos e tais. Só que fique bem claro que esse movimento de dinâmica e essa técnica, ela pode ser para qualquer tipo de população, né? Nós temos os tipos, só para deixar bem entendido aqui, ó, que existem os tipos de população. A fase 2. O crescimento exponencial, fase log, primeiramente ocorre crescimento exponencial porque a taxa de natalidade aumenta mais rapidamente do que a taxa de mortalidade. Então o que vai acontecer? N vai ser maior que M. Os recursos são tão abundantes que a competição intraespecífica é irrelevante, né? Competição irrelevante. A população de predadores é inicialmente tão baixa ou esconderijos são tão numerosos que a taxa de mortalidade permanece baixa. Então, poucos predadores com o aumento do tamanho da população, também se aumenta a taxa de mortalidade. Então, esse aumento da população vai ser proporcional um aumento de morte. Então, o crescimento populacional vai ser positivo, né? Então, se a gente tem um positivo, ó,
ao positivo, ao motor, né? E aí o motor começa a natalidade positiva. É a fase log. Olha aqui. Ele sai dessa curva e começa a empreender motoramente. Ó. Aí ele faz assim. Né? Maior que, maior que, maior que, maior que, maior que. Fase 3. Também positiva, né? Crescimento linear. Então, a 2 é crescimento exponencial. Linear. O aumento das taxas de natalidade e mortalidade crescem em igual rapidez, a população aumenta linearmente. Então, ocorre uma linearidade nos aumentos da taxa, né? Como N é maior do que M, se a gente pôr um motor aqui, ó, vai crescer linear, né? O motor ele vai fazer isso aqui, ó, né? Esse N maior que M, só fazer assim, ó, só empurrar ao longo do tempo, né? Então, os dois vão crescer ao mesmo tempo. Aqui, ó, ao linear. Quer dizer que, ó, conforme o tempo vai passando, N continua maior que M, né? Só que vai chegar um momento, né, nessa corda aqui, ó, nessa fase 3, que vai ser um atraso de crescimento. Ou seja, vai haver uma desaceleração. Atraso de crescimento. Atraso de crescimento. Com o aumento da proximidade com o limite da capacidade de suporte, com o aumento da proximidade com o limite da capacidade de suporte, o que é isso? O suporte. Suporte é suporte de população no sentido demográfico, né? Demográfico. Então, durante essa análise, né, a população está crescendo, morte está crescendo, mas a população está crescendo. Vai chegar um limite demográfico onde o suporte vai ficar pouco para o número de população. As relações intraespecíficas e a competição intraespecífica passa a desempenhar um papel cada vez mais importante, de modo que o aumento da taxa de natalidade é retardado e a taxa de mortalidade aumenta. Então, olha só. Nesse caso, como a gente tem pouco suporte, a competição pelo suporte aumenta. Competição pelo suporte aumenta. Mais uma vez, a gente está analisando de população, mas a gente poderia estar falando de
dinâmica de qualquer tipo de necessidade, né? De qualquer tipo de dividendo, né? E aí, com essa competição de suporte aumentando, você vai ter mortes por competição, mais mortes por competição. Então, o que acontece hoje em dia? A gente tem muitas mortes por competição. É isso que acontece. Com o aumento da densidade da população, também aumenta a densidade populacional de predadores. Então, por quê? Competição por mais mortes de competição. Há muitos predadores, né? Demográfico. Predadores. Mais predadores. Com o aumento da população. Pop. Então essa é a fase aqui, ó, continua aumentando, né? Aumentando. E aí aqui, ó, já tá no limite. Tá chegando ao limite, né? E aí você tá vendo o arco aqui, ó. Isso aqui indica o limite e o começo dessa alta taxa de morte de competição. Ou seja, o cessamento é como se a gente tivesse fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? E agora olha só o que vai acontecer com essa setinha. Vamos lá ver o que vai acontecer. O crescimento se torna assim cada vez mais retardado. Então, ao retardamento, o que é? O retardamento que vai acontecer é isso aqui, ó. O negócio tá assim, né? Aí ele vai fazendo assim, ó. Aí o retardamento é isso aqui, ó. É isso, ó. Ao invés de acompanhar o crescimento, ó, e fazer isso aqui, ela foi pra cá, ó. Freio. Vamos lá, fase 5, transportadora. A alta taxa de natalidade é compensada por uma alta taxa de mortalidade, devido ao aumento da densidade da população, competição intraespecífica, estresse, epidemias e etc. A ocupação do habitat ainda não é máxima. A ocupação do habitat ainda não é máxima, os recursos são utilizados de forma eficiente sem esgotá-los. A densidade de população varia em torno do valor K, capacidade, suporte ou limite da capacidade. Então o que vai acontecer? Vai haver vai rolar uma estabilidade, só que essa estabilidade por adaptação. E essa adaptação, o que acontece?
é saber utilizar os recursos. Então, esses recursos, o que vai acontecer? Esses recursos, esses insumos, esse suporte, eles vão precisar de serem utilizados de forma eficiente. Recursos são utilizados de forma eficiente. Então, os recursos elevados à eficiência. Alguém já viu o que é o computador? Não é o retrato dessa eficiência aqui? Então é pra gente começar a ter medo, viu? Fatores externos, como por exemplo as estações, levam a uma densidade oscilante, ou em habitats desfavoráveis com flutuação. Há um curso flutuante. Quanto maior for a população, mais estável será a fase estacionária. Uma saliência na densidade nesta fase leva a um aumento na taxa de mortalidade. Então, qualquer coisa que acontece aumenta a mortalidade. Então, é uma fase muito crítica essa fase, porque ela vai estar aqui, ó. Ela vai sair desse ponto e aí ela vai estar no limite. Vamos pôr que o limite é isso aqui, ó. Ela vai estar bem no limite aqui, ó. Né? E qualquer coisa que acontecer nesse limite, ó, ela vai aumentar muito drasticamente o número de mortes. E é o que a gente está hoje, né? Nós vivemos nessa fase. Nós estamos nessa região aqui, ó, nessa fase. A gente pode continuar vivendo assim? Pode. Mas qualquer momento pode acontecer a fase 6. A fase de morte. Assim como muitas populações não passam nem da primeira fase. A taxa de natalidade agora é menor do que a taxa de mortalidade. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Então, dessa colocação de setas aqui, o que vai acontecer? Ela vai, ó, começar a inclinar para cá. E vai cair, vai cair, vai cair. Até essa é a fase de morte. Flutuações aleatórias podem levar à extinção. Uma redução de capacidade, por exemplo, por alterações no ambiente ou na imigração de novos predadores, pode causar um novo equilíbrio em níveis mais baixos. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui, ó. Tá vendo essa fase 6 aqui, ó? Ela é a morte. Ela, nessa situação, ela pode acontecer, só que a gente tem que ter ideia de que essa corda aqui, ela é material, ela não é 2 dimensões apenas. Então vejam só como que a gente vai ver isso aqui. A gente vai convocar o tridimensionalismo. Então a gente vai pedir uma utilização aqui de um vetor z. A profundidade desse dado, né? A matriz.
E aí agora a gente vai navegar espacialmente. Como? A gente não tem um modelo pronto. Esse modelo matemático, modelo pronto, matemático, da dinâmica da população. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse modelo aqui, ó, né? E aí a gente vai criar as sombras desse modelo. E como que a gente vai fazer as sombras desse modelo, né? A gente vai começar a fazer os implantes sistêmicos. De que forma? Né? A gente vai criar uma sombra. E essa sombra é de valores possíveis. E aí a gente começa a substituir na fórmula, né? Você tem que... Se a gente fazer isso aqui virar uma fórmula matemática, a gente vai apresentar os dados, ó. A gente tem os dados da fórmula e o implante. E aí eles não fazem com que esse raio aqui, ó, isso aqui, ó, seja isso daqui, ó. Começa aqui, sobe, aí faz esse declive aqui, fica e depois pode morrer, né? Então isso aqui é uma entrada, né? Isso aqui é uma afirmação. Esse é um ponto de afirmação, né? Então nós vamos navegar a partir desse ponto, criando os despontuações, né? Agora a gente vai fazer o e se. Aí a gente tem a primeira coisa. E se não passar dessa fase? 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 E aí dentro desses picotes, ó, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai criar uma caixa registradora. Sabe como que a gente vai fazer o registro? Né? A gente vai diariamente pegar os dados desescalados. E como que a gente pega esses dados desescalados da população? A gente utiliza fontes de mídias, né? Mídias. A gente utiliza mídias e fontes para medir. Então a gente tem a taxa de trânsito, taxa de infração de trânsito, a gente tem taxa de aumento no preço, taxa de acidentes, taxa de pessoas internadas nos hospitais, taxas de empresas abertas, taxa de empresas fechando, e tudo isso vai ser sombras para uma dessas portas aqui, uma dessas gavetas, né? E aí nessa sombra de uma dessas gavetas nós vamos conseguir acender um crédito, né? A gente vai conseguir provar uns dados, contar com essa prova, né? Dentro desse dado limite. Então
Então a gente consegue retirar dessas gavetas valores. Se eu pegar uma gaveta dessa e dividir ela espacialmente, né, eu vou ter, ó, divisões em um espaço. Aí dividindo o espaço-tempo e reafirmando ele com um outro tipo de referência para poder criar um tipo de dado variado que vai deformar o espaço-tempo a partir de uma escala de comportar determinado tipo de valor espacialmente dimensionado, porque se eu diminuo o espaço, eu tenho que fazer assim com o dado, ó. Compressar, né? Diminuir o formato do dado para ele caber na dimensão que eu considero, né? Eu referencio, eu transformo. E aí isso é dado, né? Isso é rearranjo de dados, de informação. Isso é comprimir sobre a forma que o dado mais procede, mais chega, né? Então o dado chega assim, aí eu tenho que fazer eu que vejo como que eu vou comprimir ele, né? E é assim que a gente vai fazer a sombra, né? E aí isso vai ficando interessante porque a gente tem coleções de sombra, principalmente sombras que desorganizam a gente dentro dessas referências e dos órgãos, né? E aí isso rudimentalmente mexe com as nossas atividades, porque não sei se vocês sabem, mas existe uma dinâmica celular dentro de nós, né? E essa dinâmica celular é algo que é muito importante para você e para suas sensações, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E ao mesmo tempo que a gente tem a dinâmica da população, a gente tem a dinâmica da população do seu crescimento interior, dos seus sentimentos, das suas atividades, das suas taxas metabólicas. Isso é incrível. Agora a gente vai ver aqui, ó, definição de equação diferencial ordinária. Vamos ver se precisa de ver isso. Equação diferencial ordinária. Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. E são classificadas de acordo com o tipo, a ordem e a linearidade. Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes. O que são derivadas? São sombras, né? Derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. E são classificadas de acordo com o tipo e ordem e a linearidade. Tipo, ordem e linearidade. Então, o que é isso aqui? Vamos ver. Então, nesse esquema que a gente está vendo das sombras, né?
a gente pode pegar uma gaveta e transformar ela em sombras, ou modelo de relação que ela tem em sombra. Por exemplo, a primeira gaveta é essa daqui, é a fase 1. A gaveta 2, é a log, é o exponencial. Então a gente pega essa fase 2 e arma uma gaveta nela aqui, ó. A fase 3, linear, pega e arma uma gaveta nela. A fase 4 é a fase de atraso de crescimento, né? Aí a gente arma outra gaveta aqui. Agora a fase 5 é a fase de transporte, né? A gente vai armar uma gaveta nela aqui também. E a fase 6 é a fase de morte. A gente arma uma gaveta nela aqui também. Né? O que isso quer dizer para nós, né? Quer dizer que quando a gente vai fazer essa equação diferencial, vamos ver aqui, ó. Uma equação contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes. Então, a variável, essas aqui são variáveis dependentes, né? Elas dependem do crescimento populacional, como que eu chamei? Das recursos, né? Dos suportes. Então, elas precisam dos suportes. E aí, quando eu chamo uma variável independente, quer dizer que eu vou mexer na natureza. Nossa, eu vou dar uma de Deus, né? No sentido do estudo. E aí a gente chama equação diferencial, porque a gente vai fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença. Não o tempo sobre a densidade populacional que vai fazer. Vão ser nós. Nós químicos, nós físicos. Nós vamos mexer. E aí nós vamos fazer a variação dessa formulação. Então isso é equação diferencial. E aí são classificadas de acordo com tipo, ordem e linearidade. Tipo, ordem e linearidade. Então, essas são classificações da natureza dessa equação. Vamos ver aqui. Lembrando que aqui, ó, a gente só consegue mexer quando a gente consegue infiltrar coisas na equação por aqui, ó, né? É a partir daqui que a gente consegue mexer nessa operação, mexendo nesse, né? É aqui que vai mexer, ó. Porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é um circuito, né, fechado. Eu só consigo mexer na onde está circuitivado, mexendo nas portas que descarregam nesse circuitivado, né? Então é assim que funciona, né? Se eu tenho um circuito aqui, ó,
Eu só vou conseguir mexer nessa planta aqui, ó, desinfiltrando por aqui, ó. É como se fosse uma pipa mesmo no ar. Modelos matemáticos. Não, isso aqui a gente não precisa ver. Crescimento exponencial da população e modelo de Malthus. Também não. Modelo exponencial de tempo discreto. Este modelo é utilizado em intervalos de tempo discretos e médio crescimento ou decrescimento populacional de sistemas. Como não se leva em consideração fatores externos, a população cresce sem limites. Este é um dos princípios da ecologia. Portanto, temos que taxa de natalidade, onde n é o número da população no instante t. Não vou mexer com esse modelo não. Crescimento exponencial do tempo contínuo, que é para bactéria. Bactérias, por exemplo, se reproduzem de forma contínua, ou seja, dado um instante de tempo, elas se duplicam. Então existe isso aqui, ó. A forma que é produzido algo, né? Por isso a velocidade de crescimento é proporcional ao tamanho da população, já que à medida em que a população aumenta, sua velocidade aumenta em mesmo grau. Este tipo de situação é expressado por meio de uma equação diferencial, que mostra a velocidade instantânea de crescimento da população da bactéria. Portanto, temos que aqui uma equação diferencial. Onde representa a taxa de crescimento populacional por unidade de tempo. R representa a taxa intrínseca de crescimento populacional, ou quanto cada indivíduo contribui para a variação no tamanho da população em um instante, e N no tamanho da população. Então o que está falando? Está falando que vamos ver aqui. Natalidade por tempo equivale a, né, isso aqui é uma constante, é uma constatação de que em determinado tempo nascem tantas bactérias, né? Então isso aqui é um dado, né? Isso aqui é um dado. O que é um dado? É isso aqui, ó. Como se a gente pegasse isso daqui, ó, de uma fatia dessa ordenação. Só que a gente, ao avaliar esse dado para uma cultura, a gente vê que isso aqui, ó, vai gerar para nós aqui, ó, uma taxa intrínseca de crescimento populacional. Então o Rzinho vai estar intrínseca, é o que expressa isso, né? É o que vai expressar esse vetor aqui, né? Essa razão, né? Então é como se fosse a razãozinha, a razão de crescimento, a razão de natalidade que a gente encontrou nessa constatação de dados, né, em um determinado tempo. Então, se eu multiplicar essa razão
né? Se eu fazer a exponencial dessa razão, eu vou conseguir prever o tempo, né? Porque se isso aqui está para um ano, Rn vezes 2 quer dizer que vai me dar o valor de quanto vai variar em 2 anos, né? O quanto de crescimento vai acontecer em 2 anos. Crescimento populacional logístico, não vou entrar nisso. Crescimento logístico de tempo discreto em tempo contínuo. Esse logístico aqui, ó, ele tá outro tipo de lógica, né? É a lógica de crescimento a partir de referências que desenvolvem o crescimento, né? O que desenvolve o crescimento, né, de uma sociedade ou de uma substância que a gente está avaliando, de uma população que a gente está avaliando. Lembrando mais uma vez que população pode ser utilizada para várias substâncias. Então essas funções elas servem às várias substâncias. Aqui a gente pode analisar dinâmicas de pesca, predador e presa, modelo de competição, mutualismo. Existem muitos modelos, né? Pirâmide etária, função sigmoide, genética da população. Então, para inúmeras atividades de engenharia e de análise sistêmicas de vários fatores que encontram-se interligados ao meio de respostas de dados que confrontam o seu investimento, você vai precisar desses modelos, né, de avaliar essas dinâmicas. E aí sim a gente pode entrar nessa questão do crescimento populacional. O que é e como ocorre e o que influencia. O crescimento populacional refere ao aumento da quantidade de pessoas no planeta Terra. Esse conceito está relacionado com a variação do número de habitantes em uma determinada região no mundo todo. Então, uma região ela precisa de um habitat, ele precisa de ser deformado, renderizado para receber os habitats, né? Coisa que todas as espécies vivas fazem em ecorrelação com a natureza. É um tema importante para entender as mudanças na sociedade, economia e meio ambiente. Então a palavra-chave agora é mudanças. Mudanças corredimensionadas em busca de equilíbrio. Por que eu coloquei redimensionadas? Porque todas as espécies vivas realizam essa mudança. Todas, até insistirem em um equilíbrio. Então, o que acontece nessa vida, nesse nascimento e nessa morte de uma espécie? Você tem um aqui, ó. Então, um nasce e aí, ó, desse nasce, ele vai, ó, desescalando até a morte. O que acontece aqui, ó? Acontece
várias mudanças, até que ele consegue mudanças conforme o tempo, né? Mudanças sobre tempo. E essas mudanças sobre tempo vai gerando e vai conformando essa espécie até a morte. Só que durante essa conformação, ele gera descendentes. O seu descendente, ele caminha em descendência aqui, ó. Ele nasce aqui, ó, no meio disso tudo, e ele morre depois. A tendência, né, é que a morte desse descendente seja aqui, ó, morte. E assim, e esses descendentes também vai ter uma vida inteira e vai gerar um descendente. E assim sucessivamente a gente vai formando padrões de crescimento populacional. E aí o que acontece? A sociedade muda, a economia muda, o meio ambiente muda. Então, ó, mudanças social, econômica, ambiental. Então as leis que serviam há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, foram performalizadas e readministradas para servirem nos tempos modernos. Por quê? Porque a sociedade mudou, a economia mudou, o ambiente mudou e ainda está em mudança, em curso de mudança. Ao longo da história, houve períodos em que o crescimento da população esteve baixo e outros em que ele aumentou consideravelmente. Isto ocorreu segundo fatores como a qualidade de vida dos indivíduos, guerras, epidemias e os avanços da medicina. Muitas descobertas e avanços na área médica foram fundamentais para que os séculos 20 e 21 registrassem um elevado crescimento populacional. Então aqui, ó, avanço na medicina. Excelente. Nesse momento, o planeta passou de ter 2,5 bilhões de habitantes e até hoje esse número só tem aumentado. Atualmente a população mundial é de 8 bilhões de pessoas. Então olha só, de 2,5 para 8, meia nossa, é muita. A estimativa aponta que em 30 anos ela aumentará até 2 bilhões. Caraca. Assim, em 2050, o planeta Terra conterá cerca de 9,7 bilhões. Então, em 2050, 9,7 o quê? Bilhões. Caraca. A gente precisa de reorganizar o nosso lado social, a nossa economia e nosso ambiente por ter esse dado e noção. Isso pode trazer muitas consequências negativas ao planeta Terra e à vida dos seus habitantes, tais como isso é muito preocupante. Se hoje em dia já é difícil, o aumento da população, consequentemente do aquecimento global, degradação
do ecossistema terrestre e aquáticos, né, desequilíbrio físico-químico, intemperismo, perda de espécies animais e vegetais, isso aqui é uma desgraça. Aumento da pobreza e da desigualdade social, isso aqui também é outra. Escassez de alimento e de água potável. Cara, se sempre foi difícil educar as pessoas, imagina educar elas agora, né? Que a educação ela tá sofrendo um remodelamento. A gente ouve e escuta falar da educação ela virar uma forma mais desvinculada da sociedade, onde cada um vai ter o direito de educar os filhos como bem quiser, né? Porque muitos acreditam muitos, né, acreditam no poder do autoensino, né? Tem muita gente que já começa a pensar nessa ideia. Além de várias outras propostas, porque tudo começa a virar um empecilho. Com muita gente morando nas ruas, as ruas ficam pequenas. Ruas pequenas, inseguras, poluídas, muito estresse, muito medo. Então a sociedade realmente ela está mudando, a economia, o ambiente, e aí a gente pode colocar que a educação também, né? As pessoas elas não estão tendo sensibilidade suficiente para suportar todo esse aumento. Digo outra, né? Vou repetir. As pessoas não possuem insensibilidade ou sensibilidade para suportar tudo isso. Aí você pode falar, mas é gradativo, gradativo uma ova, né? Isso é exponencial, geométrico, né? Quais fatores influenciam o crescimento populacional? Muitos fatores estão relacionados com o aumento da população de um país, tais como melhoria de qualidade de vida da população, que consequentemente leva ao aumento da expectativa de vida. Eu vou colocar um adendo aqui. Esses dados, eles têm um calão sócio formal, né? Um calão sócio formal que cientificamente tem verdade, né? Melhoria na qualidade de vida. Embora quando a gente fala melhoria, é muito relativo. Eu entendo que nessa frase existe o lado do consentimento irrelativo, né? Ou seja, do consentimento que coloca a indexação dos avanços tecnológicos. Porém, tem muita gente que eu coloco relativo porque isso abandonou muitas atividades que entregavam muita qualidade de vida. Avanços das áreas da medicina e da tecnologia,
aumento da taxa de natalidade, número de crescimentos e do crescimento vegetativo, e diminuição dos índices de mortalidade infantil. Né? Então, realmente, houve esses fatores que influenciaram o crescimento. O crescimento da população mundial. Bom, no mundo foi positivo nos últimos anos na maior parte do mundo, segundo dados do relatório da Organização das Nações Unidas 2023. É possível que em 2100 a população mundial chegue aos 10 bilhões de pessoas. Então, segundo a ONU, 2100, teremos 10 bilhões? Possivelmente. Atualmente a taxa de crescimento demográfico está por volta de 1,2% ao ano, o que é baixo, contudo o número de habitantes continua a subir. É necessário ressaltar que em alguns países o aumento de habitantes não aumentou nas últimas décadas e possivelmente se manterá estável no futuro. A projeção realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais nas Nações Unidas apresentou o aumento populacional dos continentes. Dentro de todos os continentes, o qual terá uma subida considerável na taxa populacional durante as próximas décadas será a África. Olha só como que eu vejo isso, né? Vou dar uma minha opinião. Com todos os avanços técnicos e iluminismos e as regras de meio de campo, a gente vai precisar de colocar regras mais novas, né? Mais atuais. Porque regras, elas fazem parte da sociedade. E a sociedade faz parte, só existe por conta da vida. Só que a vida em sociedade é uma vida que pretende ser organizada por regras. Se a gente sabe que o negócio está ficando pesado para o nosso lado, se o índice de desigualdade, se a garantia de emprego, se a qualidade de vida não está boa, a regra ela precisa cooperar. O poder legislativo, judiciário, o poder governamental precisa de agir. E o que acontece? Limites devem ser impostos e devem ser aceitos, né? Uma vez que a gente fala de manutenção e que a gente não recolhe dados, a Organização das Nações Unidas não recolhe os dados, a gente não trabalha os dados, a gente não vive, não estuda para ter esses dados. Por que numa hora de obediência a gente não vai obedecer? A gente precisa de limites. E o limite é o seguinte: a gente nasce e dentro dessa escala a gente morre. Se melhorou, se a pessoa ela tinha filho com 20 anos de idade, se a coisa melhorou, os avanços melhoraram, ela pode deixar para ter filho com 30, com 40, ou até mesmo adotar, né? Ou até mesmo andar por uma linha de não ter filho, né? E aí quando a pessoa não tem filho, a gente precisa de solucionar. Como que a gente soluciona não ter filho? Já que filho é algo muito bom, é um sentimento inigualável para muitas pessoas que floresceram e viveram na época em que isso era base de contar, né? Contar com a vida, né? Porque realmente é
ter filho é bom demais, mas é bom ter filho quando a gente tem recursos para manutenção da vida desse filho, quando a gente garante que a sociedade vai estar boa, né? Que ele vai ter condições de se desenvolver. Quando não tem, cara, eu acho que é melhor não ter. E aí o limite entra em ação. Então chega uma hora que a gente precisa de implantar um limite. E às vezes a gente tem que falar assim, ó. Acho que alguns países já até colocam limite de quantidade de filhos por família. Mas isso já é uma solução, né? Filhos por família. Por família. Se existe uma família, né? Quantos filhos podem ter por família? Isso é ótimo para esse tipo de problema. Outra solução é pensar bem, né? Ter filhos só se tiver condições, né? Colocar assim, ó, só se provar ter condições. Algumas pessoas podem achar isso cômico ou até irônico, ou criarem base de ironia, mas uma coisa é certa: a vida não tá fácil com 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Imagina com 10 bilhões, né? A gente precisa de começar a pensar nisso e nessa questão aqui, ó. E precisa de ser corajoso para poder falar, até mesmo falar que a gente precisa, porque a maioria das pessoas, elas se mantém na anticoragem para poder se manter ausente, isento, né? Isento de um lado, de uma opinião. Crescimento no tamanho da população total em diferentes países regionais do mundo. Aqui a gente tem um gráfico de quais países estão provocando crescimento. Provocando, estimulando ou culturalmente tendo esse. Vamos ver aqui, ó. O maior a gente vê que é a África subsaariana, ó. De 1960 até 2010 houve muito crescimento, quase 2 bilhões. Nossa, muito crescimento mesmo, né? Pegando aquela parte aqui do menos de 500 mil. Tá em 2100, né? Fala em 2100, porque nós estamos em 2020 aqui, ó. Em 2020 ela tem 1 milhão, então ela cresceu quase metade. Outra potência de crescimento é a Ásia Central Meridional. Crescimento. Isso aqui é a previsão, né? É um dado de previsão. Nos outros continentes, a projeção se mostra mais estável, com pequenos aumentos populacionais a partir de 2020, como a Ásia, a América do Norte, a América Latina. Já na Europa e na Oceania, os números tendem a permanecer estáveis ou mesmo baixar. Então isso aqui, ó, Europa, Oceania, são países que têm melhores educações, né? Melhores dados para empreender e aplicar nas pessoas, porque um dado, pessoal, uma informação pode salvar vidas. Ou seja, vacinar, informar, né? Então a vacina, né? Vacina é informar o organismo sobre contração dispositiva. Vacinar epidemiologicamente
um país, um planeta, um país, uma sociedade, é informar, é instalar, conter razão. De submeter a imunidade da forma que prevê acontecimentos. Então, o que você acha que a gente, né, o cientista de dados preconiza fazer? Tratar o mundo, crescimento da população por continentes entre 1950 e 2100. Então aqui, ó, nessa organização a gente tem uma ideia com fonte de pessoas equipadas com fontes tecnológicas de colher dados. E aí a gente tem, ó, que a população está crescendo, a dinâmica populacional está crescendo. E isso pode ser muito problemático se a gente não estiver preparado, né? Muita gente pode cair. A África tem que dar um jeito, né? Tem que olhar lá. É importante referir que, de acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a taxa de crescimento anual foi maior nos países menos desenvolvidos. Né? Países menos desenvolvidos. Dessa forma, nota-se uma descida considerável nos países mais desenvolvidos, sendo que a maioria deles estão no continente europeu. Então, se a gente tem países menos desenvolvidos com um aumento de população, existe uma baixa qualidade de vida. E a gente vai assistir essa baixa qualidade de vida acontecer. Vamos ver aqui o que a gente pode. Sobre esse fator, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Social, Liu Zhenmin, afirma: muitas das populações que crescem mais rapidamente estão nos países mais pobres, onde o crescimento da população traz desafios adicionais ao esforço para erradicar a pobreza, alcançar uma maior igualdade e combater a fome, a malnutrição e fortalecer a cobertura e a qualidade dos sistemas de saúde e educação para garantir que ninguém seja deixado para trás. Cara, nós moramos num país, não sei se você sabe, mas nosso país ele não é bem desenvolvido. Não sei se você se considera uma pessoa bem desenvolvida, mas o nosso país ele não é um país socioeconômico, politicamente, de todas as formas ele não é bem desenvolvido. Acho que todos os países eles tendem a se desenvolver, têm que desenvolver. E aí quando a gente vê isso, a gente coloca o Brasil na conta. O Brasil faz parte dessa conta, né? Crescimento da população brasileira. A evolução da população brasileira tem ocorrido de maneira natural nas últimas décadas. Foi no século XX que houve uma expansão demográfica no Brasil, consequências da melhoria da qualidade da expectativa de vida da população. O pico demográfico aconteceu em 1960 e nas décadas seguintes esteve em declínio.
Segundo o IBGE, no último censo de 2022, a quantidade de habitantes no Brasil é de cerca de 203 milhões de pessoas. No Brasil, 203 bilhões. Com isso, o Brasil ocupa o 7º lugar dos países mais populosos do mundo. Ó. Cara, o 7º lugar é muita coisa. 7º lugar. Caralho. Ficando atrás da Índia, que ela possui muito mais. China também. Estados Unidos e Paquistão. E da Nigéria. É provável que a taxa de crescimento populacional do Brasil aumente nos últimos anos. No entanto, especialistas não prevêem uma expansão demográfica. Em 2055, 238,3 bilhões. Então, se pegar 32 para 38, 6 milhões. Então a gente tá aqui, ó, 2017. Em 2017 e tá. Isso aqui é a projeção. Nós estamos aqui, 2020. Com uns 210, 220. Né, 203, 210. E aí, daqui a uns 30 anos, nós vamos estar com aproximadamente 238. Ou seja, vai subir uns 30 bilhões para subir. 30 bilhões. Não, 30 milhões, né? Milhões. Isso é muita coisa, viu? Em 30 anos. Isso é muita coisa, né? Se a gente pegar 203 bilhões de habitantes e dividir por 30 mil, dá uma conta aí. Vamos pegar a calculadora. Vamos ver como é que escreve isso aqui, ó. 203 23 1, 2, 3. Acho que é assim. Dividido por... o aumento é de 30. 3. 6,7. Então, 6,7 a cada 6,7 pessoas a gente vai ter um filho. Então é mais ou menos assim, ó. Então é mais ou menos um filho por família, né? Uma família é 6 pessoas, mais ou menos. Então a cada 7 pessoas a gente tem um nascimento previsto, né?
Como calcular a taxa de crescimento populacional? Baseada em dados. Crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença. Então vamos lá. Como calcular cálculo de crescimento populacional? Como é que a gente faz? Crescimento vegetativo. Ou natural. Diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, sendo o cálculo dessa forma. Então você tem taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. É igual Então esse aqui é o número de crescimento. Foi o que a gente calculou. A gente tem se a cada a gente tem 7 por 1 no Brasil, mais ou menos. 7 por 1. O que isso significa? Significa se 7 é 100, 1 é x. Então 100 dividido por 7 vai ficar 1, sobra 3 por 7 dá 30 por 7 é 14, 28, vai dar 14,2 alguma coisa por cento de taxa de natalidade, ou 0,142, né? Pode ser que seja isso aqui, ó. E aí eu que estou fazendo, eu que não sei operar matematicamente essa versão. Mas vamos lá, crescimento vegetativo, crescimento absoluto. Que às vezes tem que igualar alguma coisa, né? Crescimento absoluto representa a variação do número de indivíduos em um determinado tempo. Então é isso aqui, ó. Considerando os nascimentos, as mortes e o saldo migratório. O cálculo é feito da seguinte maneira: nascimentos menos mortes. A gente tem, ó, nascimentos menos mortes mais saldo migratório, vezes 100. Saldo migratório vezes 100 dividido pela população total. População total. Então, crescimento absoluto. O que é crescimento absoluto? Representa a variação do número de indivíduos em determinado tempo, considerando os nascimentos e as mortes do saldo. Representa a variação do número de indivíduos em um determinado tempo. Então, quantos números de indivíduos em uma área, né? Quantos números de indivíduos vão variar com o tempo, né? Então é mais ou menos isso que a gente estava vendo. Quantos números de
isso aqui, ó. Considerando o nascimento, a morte e o saldo migratório. Então, quanta gente vem para o Brasil? Quando a gente nasce, quando a gente morre. Então, taxa de natalidade. Não. É quando a gente. Então, crescimento absoluto. É isso aí. Caraca, que ciência apetitosa, né? Fala sério. Ai, ai. Mas essa pretensão é muito importante e não é à toa que existem muitos sistemas de investigação desses tipos de dados. Então é isso, pessoal. Hoje a gente tratou de se encontrar um pouco com a ciência da geografia e buscou entender a dinâmica das populações e o crescimento populacional. A gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente continua essa base, esse embebedamento de ciências técnicas no sentido geográfico, no sentido da humanidade que existe nesse estudo geográfico, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!